pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e nós vamos para a quarta semana de correção do PET de Matemática, volume 3, do segundo ano do ensino médio. Não se esqueça, hein? Se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe o vídeo. Aqui na semana 4, a gente continua trabalhando com o triângulo retângulo e agora o PET vai abordar os ângulos notáveis. Então, ele traz para vocês a tabela com os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, fala um pouco sobre eles e mostra alguns exemplos, de situações problema que a gente pode resolver conhecendo esses valores de ângulos notáveis. Nós vamos aqui para as questões aplicar esse conhecimento. A questão número 1. Um pedreiro precisa assentar uma pedra de mármore de 4 metros na fachada de uma empresa, conforme mostra na figura a seguir. Ele pretende escorar essa pedra com 2 vigas de madeira, formando um ângulo de 30 graus entre elas. Qual deve ser o comprimento dessas 2 escoras? Bom, nós podemos encontrar esses valores aplicando aí os conceitos de seno e cosseno. Com relação ao ângulo de 30 graus, olha, o x ele vai ser a nossa hipotenusa, o y é o cateto adjacente ao ângulo, enquanto o 4 é o cateto oposto. Então, se a gente pegar aqui a ideia do seno, nós lembramos que é cateto oposto sobre hipotenusa. Aqui nós teremos, no caso desse ângulo de 30 graus, o cateto oposto, que é 4, sobre x, que é a hipotenusa. E como 30 é um ângulo notável, lá na tabelinha você encontra o valor do seno de 30. Então, nós vamos trabalhar com esse valor aqui para resolver a questão. Então, eu posso dizer que o seno de 30, é o que nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos definir como sendo 4, que é cateto oposto, sobre o x, que é a hipotenusa, tendo que ser igual a 1/2. Lá na tabela, vocês vão ver que o valor de seno de 30 é 1 sobre 2. Aqui, multiplicando cruzado, a gente já consegue achar o valor de x, Então, x vezes 1, x é igual a 4 vezes 2. O valor de x aqui será 8 metros. Nós também queremos encontrar o valor do y, a outra escora. Nesse caso, olha, a gente vai trabalhar com a questão do cosseno, A gente tem o cosseno aqui, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa. A gente já encontrou a hipotenusa, a gente pode trabalhar desta forma. Então, nós vamos trabalhar com o cosseno do ângulo de 30 graus. Nós vamos estabelecer que y... Deixa eu colocar um y mais bonitinho aqui. Então, y sobre 8, que é o valor de x, cateto adjacente sobre hipotenusa, vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. É só você voltar lá na tabela dos ângulos notáveis, que você vai ver que esse é o valor do cosseno do ângulo de 30 graus. Multiplicando cruzado, nós vamos ter que 2y vai ser igual a 8 raiz de 3. Aqui a gente pode dividir esse valor, olha, o 8 aqui pelo 2, tá? Nós vamos chegar aqui no resultado de y, sendo 4 raiz de 3 metros. E a gente pode, aqui já está, o resultado já está correto. Deixa eu colocar essa raiz mais bonitinha, ficou bem feinha. Então, 4 raiz de 3 metros. A gente pode achar esse valor aproximado também, tá? A gente pode considerar a raiz de 3 aí como sendo aproximadamente 1,7 e calcular esse valor. Então, seria algo em torno aí de 6,8 metros. Então, tá aí para vocês a questão número 1. Vamos na sequência a questão número 2. Um avião decola em uma trajetória linear, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal e após um certo tempo, que ele já havia percorrido uma distância aí de 1.500 metros. Nesse exato instante, qual é a altura H desse avião? Então, ele parte aqui, decolando, fazendo esse ângulo de 30 graus, E quer saber qual é essa altura H aqui, que ele se encontra nesse momento em que ele já percorreu uma distância de 1.500 metros. Então, com relação ao ângulo de 30 graus, nós temos que o H é o nosso cateto oposto e os 1.500 é a nossa hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa, a gente está falando de seno.
Então, nós vamos trabalhar com o conceito do seno do ângulo de 30 graus. Então, eu posso dizer que o cateto oposto a H sobre a hipotenusa 1.500 é igual ao valor do seno do ângulo de 30 graus. Está lá na tabelinha dos ângulos notáveis, vale 1/2. Multiplicando cruzado, 2 vezes AH é igual a 1.500, portanto, essa altura será 1.500 dividido por 2. A altura H pedida aí é, portanto, 750 metros. Então, no momento em que esse avião percorreu aí 1.500 metros, ele estava a uma altura de 750 metros. Questão número 3. Um triângulo retângulo possui os seus dois catetos com a mesma medida x e a medida da sua hipotenusa é 15. Então, pede para calcular o que se pede, determinar as medidas dos ângulos internos B e C. E depois pede para calcular a medida dos catetos desse triângulo. Bom, nessa questão existem alguns caminhos que a gente pode seguir. A gente pode pensar, por exemplo, que quando eu estou falando de seno e cosseno aqui, em relação a esse ângulo C, por exemplo, o que a gente teria? Eu posso dizer que o seno, aliás, em qualquer um deles, né? O seno, por exemplo, do C, vamos pegar um como exemplo, ele seria cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa. E quando eu penso aqui no cosseno desse mesmo ângulo C, eu também vou ter, olha, cateto adjacente, que é o x sobre a hipotenusa, x sobre 15. Então, a gente percebe aqui que, nesse caso, o seno desse ângulo C é igual ao cosseno. E a mesma coisa vai acontecer se eu olho aqui da perspectiva do ângulo B. Quando a gente olha lá na nossa tabela de ângulos notáveis, você percebe que existe um ângulo notável cujo seno e o cosseno têm o mesmo valor. Então, quando eu estou falando do ângulo de 45 graus, o valor do seno e do cosseno é igual, né? Então, nós podemos estabelecer lá na questão número 3 que esses dois ângulos internos que têm seno e cosseno igual, né, de valor igual, medem 45 graus. E isso ainda a gente considerando, né, que a soma dos ângulos internos dos triângulos, né, de qualquer triângulo tem que ser 180. Então, a gente já tem 90 aqui, 45 mais 45 fecha os 180, né? Mais um indício aí, mais um indicativo de que não há erro aqui na nossa questão, né? Então, é possível fazer essa análise, né? E achar esses valores de ângulos. Então, B e C são ângulos internos com mesma medida, portanto, eles têm 45 graus, né? Tanto eu posso justificar pela soma dos ângulos internos, ou posso justificar aí pela questão do seno ser igual ao cosseno em caso, né, no caso de qualquer um dos dois. Então, seno de C igual ao cosseno de C, assim como o seno de B também é o mesmo valor do cosseno de B, né? Então, os ângulos aí têm 45 graus. Pede também para calcular a medida dos catetos desse triângulo. Aí tem duas formas também da gente fazer isso. A gente pode trabalhar com o teorema de Pitágoras, né? Então, 15 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. É uma forma de resolver. Aí eu também posso aqui usar um desses conceitos de seno, cosseno, né? Eu posso pegar aqui esse lado AB, olha, como sendo o cateto oposto, né? No que se refere a esse ângulo C aqui. Então, eu posso dizer que esse x, que é o cateto oposto, está sobre 15, que é a nossa hipotenusa, assim como a raiz de 2 está sobre 2, que é o valor do seno e do cosseno do ângulo de 45 graus. Então, aqui eu tenho que 2x é igual a 15 raiz de 2, x seria igual a 15 raiz de 2 sobre 2. É o valor do x, né? É o valor aí das medidas dos catetos. Então, tanto o cateto, qualquer um dos dois, né? Não vou falar cateto oposto adjacente porque isso varia de acordo com o ângulo. Mas o valor dos catetos, né? Eles são iguais a, é o cateto B, né? B igual a C, eles têm aí o valor de 15 raiz de 2 sobre 2.
é a resposta final. A gente até poderia aqui simplificar esse valor, né? Achar uma raiz aproximada para o 2 e achar um valor simplificado. Eu prefiro deixar o 15 raiz de 2 sobre 2, porque aí ele quando a gente aplica ali o teorema de Pitágoras, né, a gente vê que a relação de Pitágoras dá corretinha. Se você resolver aproximar valores, aí o teorema de Pitágoras ele não vai dar como deve ser. Então aqui eu acho que não convém muito a gente simplificar esse valor. O cateto vale 15 raiz de 2 sobre 2, ok? E é isso, a gente encerra aí mais uma semana de correção. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Grande abraço e até a próxima.